Olá pessoal, tudo bem? Olha a tia Cristina aqui, né? Estamos hoje começando a nossa semana de revisão. Como vocês todos já estão sabendo, né? A nossa primeira revisão é hoje de língua portuguesa, né? Porque hoje realmente seria aula de língua portuguesa, né, meus amores? E aí, vocês vão agora pegar o livro de língua portuguesa, tá? Desconsidera algum barulhinho que vocês ouvirem aí, porque no momento que eu decidi começar a fazer esse vídeo, o vizinho começou com barulho. E aí, para esperar ele desligar lá, vai ser difícil. A gente vai ter que fazer o vídeo, né? Eu tive que fazer o vídeo realmente com essa interferência aí, gente. Mas eu creio que dê para vocês ouvir o que a tia tá falando, né? E é o mais importante, tá bom? Então, vocês vão chamar a mamãe, vão chamar o papai, vão pegar o livrinho de vocês, vão sentar, tá? Para poder a gente começar a revisão. E vocês devem saber, devem estar sabendo que essa revisão já é a revisão bimestral do terceiro bimestre, né, gente? Olha aí, já encerrando aí o terceiro bimestre. Então, vamos lá, são 10 questõezinhas. Essa revisão ela vai estar em PDF, né? Vai estar lá a tarefa. Tio, que é PDF? Ela vai estar em forma de pronta para poder imprimir, né? Vocês copiar ou, né? Ela vai estar lá prontinha, tá bom? Então, a primeira questão é o seguinte: o que é substantivo próprio? Vocês vão abrir o livro de vocês na página 119 e vai até a 131 para vocês pesquisarem, tá bom? Então, a primeira pergunta é o seguinte: o que é substantivo próprio? Aí aqui na página 119 do livro vai estar explicando, né? Substantivo próprio. Todas as coisas e todos os animais têm nome. Substantivo próprio, o nome. Aliás, o nome dos seres de forma particular, tá? Vocês não vão, gente, colocar exemplo aí, não. Vocês vão explicar o que é um substantivo próprio. Tá bem claro aqui na página 119, dizendo, né? O nome dos seres de forma particular, né? Ou seja, substantivo próprio, nome que damos às pessoas, aos países, aos estados, às cidades, às lojas, aos rios. E se vocês quiserem copiar tudo isso, vocês colocam nome dos seres de forma particular, ok? E o que é substantivo comum na segunda questão? Tá dando para entender, gente? Deu para entender a primeira? Isso, muito bem. O que é substantivo comum? Aí você também vai explicar, né? O nome dos seres em geral, né? Um substantivo comum. Quase tudo, assim, que a gente fala de objetos, né? Coisas que tem em casa, que a gente vê, é um substantivo comum, tá? E aí no livro vai estar falando, é o nome dos seres em geral, né? Ok? Essa é a resposta correta. E não esqueçam, tá, gente? Quando chegar na terceira questão, deixa eu explicar logo. É o seguinte, vocês entenderam, né? Primeira e segunda? Muito bem. Dê 3 exemplos de substantivos próprios e 3 exemplos de substantivos comuns. Muito bem. Quando vocês já tiverem explicado o que é substantivo próprio e o que é substantivo comum, aí sim, aí na terceira questão, vocês vão dar exemplos, né? Separadinhos na mesma questão, mas aí vocês escrevem 3 substantivos próprios e 3 substantivos comuns. Até mesmo porque você já sabe o que é, né? Aí agora mas também vocês podem estar pesquisando no livro também, ok? Aí agora sim, vocês vão dar exemplo, né? Próprio, nome de pessoas, nome de lugares, como tá falando aqui no livro, né, gente? Nome de rios, etc. E aí vocês não devem deixar de lembrar que nomes próprios nós escrevemos com letras maiúsculas e nomes comuns nós escrevemos com letras minúsculas. Estão lembrados disso? Pois é. Os nossos nomes, os nomes dos nossos pais, o nome dos nossos amigos, né? Nome de pessoas são substantivos próprios e eles são escritos com letra maiúscula. Assim como o nome dos rios, né? O nome da cidade, o nome das lojas, o nome de escolas, de colégio. Sempre começa com letra maiúscula, ok? Porque são nomes próprios, tá bom? Nome comuns não. Carro, casa, geladeira, fogão, essas coisinhas assim são nomes comuns. Então, como o próprio nome está falando, nome comuns. Então, vocês vão escrever com letrinha minúscula normalmente,
ok? E agora a quarta questão vai falar assim: complete com R ou RR e depois coloque as palavras na frase, né, gente? Ó, torrou, farinha, farofa, né? Aí vocês vão ver qual é dessas palavras que estão que são com R com RR e vão completar, ok? É um treino dessa letrinha, RRR, que a gente também teve a tarefa, né? E aí, gente, né, ó, depois coloca as palavras na frase, ok? Lá na live a gente vai conversar sobre essa questão, porque vai ter uma frasezinha aí, tá? Que não foi colocada, mas aí lá na live, mas só vocês fazerem essas palavrinhas aí, tá certo, tá bom? Quinta questão. Separa a sílaba das palavras. Carro, né? Vocês vão separar, são palavrinhas que tem 2 R. Aí vocês lembram que a tia Cristina explicou que essas palavrinhas que tem 2 R, fica um R, né? E vai outro na hora de separar. A gente não coloca os 2 R na mesma sílaba. Carro, C-A-R, separa e o R-O. Fica é uma palavrinha de sílaba. Barro do mesmo jeito, B-A-R, separa o R-O. Serrote já são 3, né? Trissílaba. Ser, S-E-R, separa R-O, separa T-R, serrote, entendeu? Essa questãozinha a tia colocou para vocês aprenderem como é que separa sílaba com palavrinhas que tem 2 R juntos, né? E depois também vocês vão ver com SS que vai ser a mesma coisa, ok? Entenderam até aí? Tá dando certo? É muito fácil, pessoal. Tá? Essa prova ela vai ser assim bem facinho mesmo. Coloca assim de uma maneira que dê para vocês entenderem e tirar uma nota boa. Escreva que artigo usamos antes das palavras masculinas, femininas, né? Aqui já é gênero do substantivo, tá bom? Aí vai estar aqui, ó. Na página 128 vai ter, ó. Antes das palavras femininas, usamos as, umas. Tia Cristina com a página 128. Antes das palavrinhas masculinas, usamos os, uns. Aí vocês vão nessa página e transferem aqui para essa sexta questão. Tá? Ela tá aparecendo assim, ó, porque a página não deu. Aí, quando vocês forem lá em PDF, vai aparecer em páginas diferentes essas duas palavrinhas, mas sendo da sexta questão. Tá bom? Tá dando para entender? Muito bem. Sétima questão. Que palavras usamos para indicar o masculino e o feminino de certos animais? Vai ter aqui também na página 128. Para indicar o masculino e o feminino de certos animais, usamos as palavras macho e fêmea. Exemplo, cobra macho e cobra fêmea, né, gente? Que a gente não diz o cobre é a cobra. Cobra macho, cobra fêmea. Então, que palavras usamos para indicar o masculino e o feminino de certos animais? Macho e fêmea. Ok? Essas duas palavrinhas aí. Tá dando para entender? Tá tudo certo? Então, quem assiste os vídeos no Classroom e também participa das lives, só tira nota boa, porque lá a gente tira todas as dúvidas. Ok? Oitava questão. Copie a frase colocando as palavras destacadas, a palavrinha destacada no feminino. Tá? Copie a frase colocando as palavras destacadas no feminino. No caso aqui, esse O era para estar vermelhinho, não apareceu aí. Por isso que diz as palavras destacadas, seria o O, tá? Mas aí, como não apareceu, vocês escrevam só o leão mesmo. Coloque só ela mesmo, leão. O leão anda na floresta, como é que vai ficar no feminino? A leoa anda na floresta. De qualquer maneira, o O tem que aparecer, tá? Ele não tá vermelho, mas ele tem que aparecer. Você não vai dizer o leoa, né? A leoa anda na floresta. Aí faz a frasezinha toda. Entenderam, pessoal? Muito bem. Vocês entenderam, ó? Ficou as palavras destacadas, mas aí o O, às vezes é só mesmo uma questão de, na hora da gente fazer no notebook, não aparece, não destaca, mas aí você já sabe. A leoa, tá bom? Por isso que tem dizendo destaque as palavras,
coloca as palavras destacadas. Tá no plural, porque é o O e o A. O O e o leão. Entenderam até aqui? Deu para entender aí o que a tia quis explicar? Tá certo. Nono. Qual o masculino de abelha? Tia Cristiane já que encontrou isso na página 128, tem também. Tá aqui, ó. Abelha zangão. Tá? O masculino de abelha, zangão. Que a gente só chama abelha, né? Mas qual é o masculino? Qual, né? É zangão. Tá bom? E o feminino de poeta? Tia Cristiane, onde é que tá isso aqui? Tá aqui, ó. Também na 128. Poetisa. São palavras que a gente mal usa, a gente só escuta poeta, né? A poetisa é o feminino de poeta, né? Vocês entenderam aí, masculino e feminino? Pois é, meus amores, tá? Pois a revisão de língua portuguesa essa tá muito fácil, tá bom? E aí vocês agora vão resolver bonitinho. Tenta ler sozinho, tá? Aí, se o vídeo tiver sido rápido, pessoal, é porque realmente a revisão é só uma explicação, né? E o único dia que eu vou dar 2 revisões vai ser amanhã, sexta-feira, né? Que é a revisãozinha de matemática e de arte. Mas essa de português está toda ok, ó, não tem segredo. Tá muito fácil, escreva direitinho aí, bonitinho. Alguma dúvida também vocês podem me perguntar lá no Classroom, tá bom? Então, beijos, né? A tia vai ficar por aqui. E amanhã a gente vai ter matemática e arte, tá? A arte também tá muito legal, já fiz aí a revisão, bem fácil, né? A tia tá fazendo tudo assim para vocês terem uma compreensão bem legal e fazer com muita facilidade, tá bom? Então, beijos e até o próximo vídeo.